Olá, eu sou Roberto Coelho. Você está em Um Lugar e Suas Histórias. Vem para cá, vamos lá? Queria pedir para você o seguinte: curte aí, assina o sininho para receber os recados do nosso canal, compartilha com os amigos, vem para cá, vem fazer parte desse conhecimento sobre o Brasil, sobre ruas da cidade de São Paulo. Vamos lá, curte, compartilha. Obrigado. O nosso amigo aqui, o Pedro, lá do Ipiranga, que fez a pergunta aqui pelo e-mail, dizendo assim: "Ô, Roberto, você não fala do bairro, você não conta do Ipiranga, então, olha aí, Pedro, essa é para você, ó. Vamos lá, vamos conhecer." Conhecido como um dos bairros mais antigos do município de São Paulo, tem como data de fundação, então, comemorativa, é claro, né? Dia 7 de setembro de 1822. Data ali da proclamação da independência pelo Dom Pedro I, às margens, então, do Ribeirão Ipiranga. O bairro foi povoado por índios guaianazes, ali pelo século XVI. Os homens brancos chegaram nessas terras, os portugueses, então, principalmente o João Ramalho, foi um dos primeiros a chegar ali no bairro e contribuiu para o surgimento de uma população mesclada do lugar. João Ramalho se casou com Bartilha, tinha filhos com vários filhos ali distribuídos, porque não foi só a Bartilha que ele teve como esposa, enfim, um monte de história para contar. Após um certo tempo, os índios que residiam naquelas terras foram embora, porque não queriam mais ser escravizados pelos homens brancos e sumiram do mapa ou se mesclaram aí, virando, então, pessoas já catequizadas, né? Com o passar do tempo, o bairro deixou de ser apenas uma paisagem, uma passagem do mar para a cidade, os caminhos de Santos. O Ipiranga testemunhou e colaborou com modificações urbanas provocadas pela industrialização a partir de 1904. Foi palco do primeiro bonde elétrico. O outro fator que provocou, então, a industrialização da região foi a inauguração da rodovia Anchieta. Ali, pelo ano de 1947, ocasionando, então, uma instalação de indústrias, de comerciantes, de novos moradores no bairro. Durante a Revolução ali de 1924, o bairro foi bombardeado pelo governo federal. O exército legalista ao governo de Arthur Bernardes se utilizou do chamado bombardeio terrificante, atingindo então vários pontos da cidade, em especial bairros operários, como Moca, Ipiranga, Brás, Belenzinho, Centro, que foram seriamente afetados ali então pelos bombardeios. Sabia disso? Pois é. A família Jafé, bastante conhecida ali no bairro, tem a sua origem libanesa, e ao chegar no Brasil, então o Benjamin Jafé, o primeiro membro da família, chegou ali no bairro do Ipiranga. E, a partir daquele momento, a família, em geral, esteve presente nas principais obras da região. Foram eles os responsáveis pela implantação de fábricas, obras de tratamento de água ali do rio Tamanduateí, construção de hospitais, escolas,
e estradas. Então, a família Jafé tem que ser lembrada quando você falar do bairro do Ipiranga. Mas vamos conhecer alguns lugares, né? Um lugar e suas histórias. O primeiro lugar que eu quero conversar com vocês é o Parque da Independência. Então, na colina do Ipiranga, então, a famosa colina do Ipiranga, a gente tem, então, junto ao riacho do Ipiranga, onde, então, possivelmente, Dom Pedro I, possivelmente tenha declarado o Brasil um país independente, foi ali nas imediações, né? Então, não é exatamente ali onde está, mas, enfim, ficou o local, né? Ali pela Constituição de 1891, passou a ser de posse do governo estadual. A região do Ipiranga, então, passou por muitas mudanças de valor simbólico, de valor histórico, passando a se tornar parte do imaginário coletivo sobre a independência do país. Em 1888, o Museu do Ipiranga, então, foi inaugurado como então, um Museu de História Natural. Nós ainda estávamos dentro do Império, hein? Mais tarde foi reforçado seu caráter patriótico. No centenário da independência, 1922, como parte das comemorações, foi então inaugurado, apesar de então ainda não estava concluído ali o Monumento da Independência, que foi feito então pelo Ettore Ximenes e Manfredo Manfredi, né? A Casa do Grito, que não tem nada a ver com a Casa do Grito, mas que foi desapropriada ali em 1936 até 1955, quando passou a passar por várias reformas para ficar parecida com aquela casa pintada pelo Pedro Américo. Pode. Essa sequência indica, no mínimo, a valorização do lugar para um país, então, com um sentimento de necessidade de uma preservação da região, do Ipiranga, que passou, então, a ser um sítio histórico-cultural. Está aí. Quando você passar ali no Parque da Independência, você já sabe um pouco dessa história, desse culto aí, à ideia da independência do Brasil em 1822, pelo Dom Pedro I, que foi ali, naquele pedaço. Tudo bem? Vamos para outro lugar? Um lugar bacana aí, está tudo ali na Avenida Nazaré, né? O Museu de Zoologia da USP, né? Que funciona ali desde o século XIX, como parte do Museu Paulista. E em 1941 mudou de edifício, então, dedicado. Em 1969 passou a fazer parte da Universidade de São Paulo, recebendo, então, o nome atual, além do espaço de visitação, né? O museu também abriga coleções científicas de diversos grupos zoológicos. O seu corpo docente realiza pesquisas, fornece disciplinas a alunos de graduação, de pós-graduação, desde 2011. O museu possui, então, uma vasta área de biodiversidade. E ali, então, tem vertebrados, anfíbios, mamíferos, crustáceos, aracnídeos, minapodes, anelídeos, moluscos, enfim, você tem uma coleção imensa ali, alguma coisa em torno de 8,5 milhões de espécies preservados, e é o maior museu em coleções de história natural da América Latina. Sabia? Conhece? Está na hora de conhecer, né? Está dentro da tua cidade, está perto do teu lugar, está dentro de um bairro conhecidíssimo, que é o bairro do Ipiranga. Então, quando você passar ali na Avenida Nazaré e olhar lá o Museu de Zoologia, você já sabe que ali está um dos maiores museus de área de história natural da América Latina. Está aí. Vamos conhecer um outro lugar? Um lugar bastante inusitado. A gente tem, o nome oficial dele Hospital Dom Alvarenga. Mas quem foi, então, Dom Alvarenga? Tem início ali em 2 de janeiro de 1932. Ainda era restrito o acesso de tratamentos de saúde do Brasil para pessoas de baixa renda. Os níveis de mortalidade infantil eram muito elevados. E aí, então, uma senhora chamada Maria Carmelita Vicente de Azevedo Barbosa de Oliveira e uma outra senhora chamada Dulce Barbosa de Almeida resolveram criar um atendimento para esse tipo de população.
abrigava isso, então, numa garagem, uma pequena garagem alugada, ali, então, dentro daquela área do Ipiranga. Essa clínica infantil, então conhecida até hoje como Clínica Infantil, ganhou esse apelido, e esse aí, então, é o Hospital Dom Alvarenga. O novo complexo foi, então, inaugurado ali em 1944, e a homenagem, então, é ao bispo Dom Antônio de Alvarenga. E aí, então, as suas diversas ações sociais que fez já ali na segunda metade do século XX. Essa instituição trabalha com pediatria, contribui com a capacitação de formação acadêmica qualificada a um grande número de médicos que ali, então, fazem a sua residência. O antigo Centro de Estudos Pediátricos também era um grande destaque, visitado por médicos, cientistas de todo o mundo, entre eles o Albert Sabin. No ano de 1966, o hospital passou a contar com a direção dos padres da Sociedade Beneficente São Camilo, gestão que ocorreu até 1996. A partir de 2003, a instituição mudou a razão social para, então, a Associação Beneficente Nossa Senhora de Nazaré. Então, atende sob denominação de Hospital Dom Alvarenga, Clínica Infantil do Ipiranga. Quando você passar por ali, você sabe a história. Gente, compartilha, aperta o sininho para receber notificações aí. Olha, está saindo mais uma coisa para vocês. Passa para os amigos, se inscreva no canal. Assim a gente amplia esse conhecimento que a gente está fazendo aqui da cidade de São Paulo. Nas quartas-feiras eu falo sobre ruas, nas sextas-feiras eu falo sobre uma cidade do Brasil, desse mundão afora aí, e contando um pouquinho de história desse país, dessa cidade, para você. E a gente se encontra na próxima. Até lá!